graça e a paz de Cristo. Estamos aqui por mais uma vez para trazer a mensagem de 365 dias andando com Deus. É o nosso tema, né? Estamos aí para poder ir até dezembro de 2025, 31 de dezembro, né? Exatamente falando. E depois a gente vai dar uma paradinha. Eu sempre estou avisando aqui para deixar os irmãos. E antes disso, eu quero dar outra aulinha para os irmãos aqui, né? Para aqueles que sempre estão mandando mensagem. O ano que vem eu não vou mandar mensagem para ninguém. Eu não vou enviar link para ninguém, quer dizer. Então, vamos aprender a mexer aí nesse sininho. Tem sininho embaixo aí? Então, mexe com ele aí. Ele é o sininho, eu o sininho. Amanhã eu vou anotar aqui que vamos fazer uma experiência. Eu não vou mandar para ninguém e para você sinalizar. Então, faça isso agora. Vai no sininho embaixo agora aqui, tem? Sininho embaixo? Sinaliza aí. E se ele ficar escuro, até ele ficar escurinho, aí você vai receber a notificação, né? Aí você vai entrar lá no seu WhatsApp, no seu telefone, vai aparecer para você a notificação que eu mandei mensagem. Aí você clica em cima da notificação que vai ser enviado, aí entra nesse link aqui, ok? E não deixe deixe o seu like, ó, seu like. Também tem um ok embaixo aí, é para clicar também. Clica aí, por favor. Vamos lá, hoje 26 de agosto, hoje é outubro, dezembro já. 26 de agosto de 2025, é terça-feira. Hoje é terça-feira e hoje é aniversário da minha tia Loura, né? Minha tia Loura maluca, né? Fala aí, dona Rose, meus parabéns. Espero que esteja me ouvindo, né? Aí já tô dando parabéns já. Ok? Vamos lá. O tema de hoje vamos lá, gentileza e respeito. Né? Gentileza e respeito. O assunto hoje vai ser bom, hein? Eu não sei se eu vou aguentar segurar até 17 minutos, não. Vamos lá, o texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 16. Vamos para a nossa história? Um cristão escreveu o seguinte sobre um pastor que não crê mais em Jesus. Aí ele falou assim, o que o resto da sua fé é um monte de lixo. Tão anêmico, murcho, diluído, que ele se tornou uma piada, uma caricatura da convicção religiosa. Qualquer ateu ou seguidor da nova era poderia apresentar esse absurdo grotesco. As declarações francas têm o seu lugar, mas essas palavras de um blog cristão me assustaram. Não tenho certeza de que eu voltaria à fé se fosse descrito dessa forma. Pedro, ao falar aos cristãos que estavam sendo perseguidos, aí você pode ver 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. A gente pode ler aqui agora? Eu estou com hoje aqui com esse aplicativo, vou machar. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 6, e diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 6 diz: nisso vocês exultam embora no presente, porque por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias comprovações. Ainda tem o capítulo 4, e o verso 12. O verso 12, que diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E é interessante Pedro fazer essas anotações, e Pedro passou por muitas situações na vida, e ele aprendeu com o próprio mestre dele, o próprio Jesus, que ele aprendia ali, ensinava, e ele aprendeu muito bem. Principalmente ali quando eu falo o Sermão da Montanha, né? Que fala sobre as bem-aventuranças. Aí no finalzinho fala que bem-aventurados que sofrem perseguição. Ele coloca esse ensinamento de Jesus bem ativo, né? Bem ativo. Vamos lá. O que Pedro fez? Os aconselhou em sua carta sobre como comunicar sua fé ao mundo. A pergunta é, você sabe comunicar a sua fé ao mundo? Gente, gentileza e respeito é o tema de hoje.
Vamos lá aprender um pouquinho com Pedro aqui? Vamos lá, nós temos 4 pontos aqui que Pedro, que é apresentado aqui, tirando desse texto de capítulo 3 de Pedro 8,16. Vamos lá. O primeiro: tenha no coração de vocês respeito por Cristo e o trate como Senhor. Aí o versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que diz aqui, para a gente poder dar sequência. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Isto é, respeitar e adorar a Cristo envolve viver como Ele viveu. Daí a gente vai para 1 João capítulo 1, capítulo 2, versículo 6, que é interessante esse versículo, eu queria ler com você aqui, olha. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, respeitar a Cristo como Senhor, isso ver nele um modelo para você também andar, para nós também andarmos. Jesus nunca desrespeitou ninguém. Até quando ele debatia com os fariseus, ele debatia, né, de uma forma dentro de um limite. Depois que ele começou a chamar de hipócritas, mas porque também eles eram hipócritas e também eles mereciam falar. Mas tem coisas que você tem que tomar cuidado, né? Não é tudo que você tem que... como diz o detalhe, você tem que entender que Jesus, ele é o Senhor da sua vida, desde que ele coordene você, desde que ele guie você, ok? Vamos para o segundo. E sejam sempre prontos para responder. É a parte B daqui do versículo, né? Então, esteja pronto para responder. Porque é muito precipitado, na verdade, né? Mas para isso acontecer, temos que pedir, ou melhor, tem que deixar que nosso coração seja entregue ao senhorio de Cristo. Aí sim a gente vai estar preparado, como diz aqui o apóstolo Pedro, para responder todo aquele que pedir razão da esperança que nós temos. Na verdade, eu só vou dar aquilo que eu tenho. Se a pessoa prega algo sem esperança, sem certeza, porque é sinal que ele não tem, não é verdade? Então, eles precisam estar prontos. Conhecer bem a fé que professam as Escrituras. Esse era o componente intelectual do seu testemunho. Gente, você conhece o potencial da sua fé? Sabe onde origina a sua fé? Você tem certeza, né, que é isso que o que você crê é a sua base para você caminhar? E é bíblico isso? A Bíblia está dizendo que isso mesmo que você tem que seguir? Vamos prestar atenção. É coisa muito séria, hein? Então vamos lá. Número 3. Façam isso com educação e respeito. Olha o que diz aqui. Mas façam com isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que defamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Gente, eu fico pensando nessa guerra que está tendo aí de pastores com Alexandre de Moraes, essa guerra terrível, que na verdade não vai levar em nada. Vão brigar, no final das contas, né? Quem é o presidente da República vai continuar sendo que ele, que é o presidente ali do SE, do nosso juiz, ele também vai continuar, e ele vai continuar mandando, vai continuar fazendo as suas loucuras, e nada disso. E na verdade querem fazer as coisas usando as suas próprias forças. Gente, queridos irmãos que estão me ouvindo, não é assim que Jesus nos ensinou, não é assim que a Bíblia nos ensinou, né? Tá? Manifestar não tá fora do contexto bíblico.
fazer publicações aí, como nós vemos aí, pessoas chamando o cara de canalha, disso, daquilo. Gente, é horrível isso sair dos lábios de pessoas que se dizem cristãos, né? Temos aí o áudio, que não sei se é verídico esse áudio não, do dito pastor que falou um caminhão de bobagem, usou palavras torpes e assim vai, né? E tá aí, e aí o ódio parece que realmente o lado que se diz direita é o lado de ódio. Eles falam isso e acaba que a gente tem que concordar com isso mesmo. Gente, a Bíblia ensina aqui, ó, mansidão, boa consciência, temor, responder a eles de uma forma tranquila, como fez Daniel. Daniel nos ensinou isso. Olha só o que fez lá os 3 companheiros de Daniel, o Nabucodonosor, né? Respondeu eles, mas respondeu com temor, com mansidão, com boa consciência. Ai, meu Deus, isso não tem juízo não, né? Não tem juízo não. E aí, querem agora fazer campanha para ajudar esse dito pastor. Gente, ajudar pessoas que brigam com suas próprias forças, não. Né? Se ele ficasse caladinho e unisse a igreja para orar, somente para orar, aí eu concordaria. Mas entrar nessa briga aí, não vai entrar nessa briga não. Isso é briga que a qual Deus não está. Essa é a certeza. A Bíblia prova isso, né? É só nós lermos as armaduras de Deus, a gente vai ver que a Bíblia está contrariando ou melhor, eles estão andando de contramão com a Bíblia. Essa é a verdade. Número 4. Aqui, ó, número 3 ainda, né? Ele tá falando que eles não deveriam ser grosseiros. Olha, é isso que está acontecendo lá, grosseiros. E nem ridicularizar ou ofender as pessoas. Eles deveriam ser um tom do seu testemunho. Testemunhar é ter um tom de mansidão, um tom, como diz aqui, de temor, de boa consciência. Número 4, vamos lá para terminar. Tenham boa conduta como seguidores de Cristo. Eles precisam viver de modo pacífico, amoroso, humilde e pagar um insulto com bênção. Com bênção. Olha o que diz aqui. O capítulo 3, verso 8 e 9. Deixa eu colocar aqui o 9. É isso. Olha só. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não pagam mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Olha só. Olha o apóstolo Pedro contrariando qualquer atitude dessas que estamos ouvindo aí, e dentro das igrejas hoje, pessoas brigando, né? E tá aí Pedro falando, vamos fazer tudo de bênção, tudo é bênção, tudo é bênção. Vou terminar aqui. O cristianismo enfrenta muita hostilidade hoje, especialmente por parte do movimento do novo ateísmo. Mas quando debochamos dos que rejeitam nossa fé, e olha, escuta que eu depois explicar sobre isso, negamos o nosso Senhor, esvaziando a força do nosso argumento. Ser gentil e respeitoso significa tratar os outros de forma justa, dando-lhes crédito, dando devido e jamais ameaçar ou ridicularizar. O julgar por certos comentários online você vê por aí. Alguns de nós que professamos crer em Jesus precisamos até pedir desculpas. Em vez de aí você tá falando mal aí do determinado governo, dá lá você pedir desculpa a ele. Tá vendo? Pedir desculpa. Gente, nós vemos aí um novo ateísmo, tudo agora. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que são ateístas, mas nem por isso eu deixo de falar com eles, tratá-los bem. Esse dia eu fiquei um bom tempo sem ver essa pessoa, passei por ele e ele foi, pastor, tal. Então, ele disse que é ateu, ele não crê em Deus, ele não quer crer em Deus, ele não quer saber de Deus. Mas nem por isso é que eu vou desrespeitá-lo, ridicularizá-lo, né? E até mesmo hoje
para alguns são chamados de homofóbicos, justamente porque, em vez de pegar e falar com amor com essas pessoas, estão ridicularizando elas. Ridicularizar é pecado. Falar disso é pecado, né? E nós não aceitamos a conduta deles. Não, de hipótese alguma, né? A Bíblia é contra tudo isso. Nós não aceitamos a conduta, mas também não precisamos de ridicularizar, debochar dessas pessoas. É pecado, tá bom? É pecado. E aí, vem os comentários online, que são ridículos, da parte de pessoas que dizem que pregam a verdade, mas se você faz isso, você está fazendo tudo ao contrário à Bíblia. Mas se quiser conversar comigo, a gente conversa. Vou explicar melhor pessoalmente, melhor ainda. Ah, você está contra mim? Não, tem pessoas que talvez são contra mim, não tem problema nenhum. É só me chamar. A gente vai conversar e eu vou te mostrar aonde está o teu erro. Entendeu? E nós precisamos resolver esse problema. Vamos lá? Examine. Leia os evangelhos de Marcos, capítulo 7, verso 31 e 35, de Lucas 7, verso 1 a 10, e veja como Jesus falava com os incrédulos. Eu vou repetir aqui a passagem, né? É Marcos, capítulo 7, verso 31 a 35, e Lucas, capítulo 7, verso 1 a 10. Para terminar, que a hora está passando. Você já atacou alguém e não os seus argumentos ao defender a sua fé? Hein? Se você fez isso, tá na hora de mudar um pouquinho o pensamento, hein? Por que você deve se desculpar ao faltar com gentileza a respeito do trato com os outros? Por quê? Porque nós somos a luz do mundo, como nós aprendemos ontem. Somos a luz do mundo, né? Então precisamos aprender isso, ok? Vamos aprender com verdade. Domingo passado, agora, né, o irmão Fidério fez uma mensagem extraordinária. Tem uma palestra para a gente lá sobre tudo que se diz missão. E por coincidência, é claro, dada por Deus, eu cheguei em casa, fui abrir o Facebook, na igreja lá, esquecendo da igreja do irmão Josias, meu amigo, nosso colega de infância, e quem estava pregando lá é o meu amigo, pastor Toninho, pastor Antônio Carlos. E ele estava falando justamente sobre missão, traçando os mesmos passos, os mesmos argumentos e palavras que o Fidério estava falando na nossa igreja. Você está vendo aí? E eu aprendo um pouquinho lá, aprendo um pouquinho cá. Maravilha, gente. Deus abençoe aí. O tempo passou muito rápido, mas me perdoe aí essa extensão, porque o assunto hoje é assunto para podermos conversar muito bem. Deus abençoe, até amanhã, tá? Eu vou dar continuidade, hein? Em nome de Jesus.